e a responsabilidade de falar sobre esse livro. Oi galera, tudo bom? Esse vídeo aqui então é pra falar sobre o Tijolinho, Os Miseráveis. Então, gente, faz um mês que eu terminei de ler, faz um mês que eu tô pensando no que falar, porque a responsabilidade de falar sobre esse negócio é muito difícil. E é o seguinte, eu acho que todo mundo meio que conhece a história dos Miseráveis por tabela, porque é aquele grande clássico que você não leu, mas você leu, né? Porque, bom, o que tem de filme, musical, adaptação para criança, para adulto, em peça de teatro, né? Disso aqui é imenso. Então, é uma obra, por isso que assusta bastante, porque é aquela que todo mundo sabe um pouco e todo mundo, né, quer opinar e quer falar a respeito. E justamente por esse motivo eu achei que precisava ler lá, né, não no original, porque eu não tenho cacife de ler francês nesse ponto, meu francês é muito básico, mas para ler na medida do possível numa tradução boa para o português. Então, essa aqui é a edição da Kozak, eu vou falar um pouquinho sobre ela logo menos, tá? Mas primeiro eu quero falar sobre a história com vocês. Bom, o nosso protagonista dos Miseráveis é o Jean Valjean. Ele é um miserável, assim como todas as outras personagens desse livro. Então, ou todos são miseráveis no sentido econômico da palavra, ou são miseráveis por serem abandonados por suas famílias, abandonados por Deus, abandonados pela sociedade, pela política, que os deixa à margem de todas as situações possíveis. Então, todas as personagens que aparecem aqui pra gente, elas têm algum tipo de problema a lidar e elas são miseráveis, mas no sentido de precisam mudar a sua situação e não sabem como fazê-lo porque são poucas as pessoas dispostas a ajudá-lo. E esse livro ele vai marcar uma época muito importante da França. Um monte de gente se confunde achando que por conta de estar acontecendo uma revolução seria a Revolução Francesa, mas não, né? Esse livro ele se passa depois da Revolução Francesa, depois de Napoleão já ter transformado a França novamente num império. A monarquia foi restaurada e estamos começando de novo um ciclo de manifestações para tirar a monarquia do poder que é do Felipe. E eles estão tentando retomar a república, e a gente vai ver a grande cena aqui, são esses anos de tentativas, de luta, e primeiro, para a população ter força o suficiente para lutar e motivação o suficiente para lutar, a gente vê uma queda muito grande na qualidade de vida da população. Então, realmente tem assim uma massa de miseráveis muito grande na França, passando fome, em condições assim subalternas de vida, até que a população começa a se rebelar para fazer barricadas, não contra o governo do rei, que nem era o pior rei que a França já teve, mas por conta de tudo. Eles já haviam experimentado um governo que poderia ser um pouco melhor e eles querem apostar nisso de novo. Então, que seja, Os Miseráveis vai contar a história, né, de algumas poucas personagens para falar sobre esse momento francês. E eles vão falar sobre o Jean Valjean, que é o herói da nossa história. E se ele não pode ser chamado de herói, eu acho que nenhuma outra personagem de qualquer outro livro pode. Porque essa pessoa tem uma decência, tem um caráter tão elevado que se a gente tivesse um Jean Valjean a cada 500 pessoas no mundo, todos os problemas teriam sido resolvidos. Porque acho que esse cara aqui daria conta de ajudar 500 pessoas espirrando, assim, ele é muito perfeito, tá? Ao ponto de que irrita. Então você tem que lembrar que isso aqui é um livro que se aproxima muito do romantismo, então você vai ter que engolir algumas situações, primeiro de exagero das personagens e por outro lado um pouco realistas, um pouco não, bastante, e é por isso que elas são bastante sofridas, tá? Porque eles narram realmente o sofrimento desses miseráveis. Então, o Jean Valjean, ele foi um homem preso logo na sua juventude, porque ele roubou um pão para a irmã dele e para os sobrinhos terem o que comer, e ele foi preso nas galés, ele tinha que fazer trabalhos forçados. E aí ele tenta fugir várias vezes, então a pena dele só vai aumentando por ele não ser um bom prisioneiro, né? Pois bom, tem várias questões, mas que seja, esse não é o problema do livro. Ele vai finalmente ser liberado depois de mais de 20 anos preso. E quando ele sai de lá, ele está completamente perdido, ele vai acabar parando no mosteiro, e nesse mosteiro
um bispo, eu não lembro se ele é um bispo exatamente, acredito que sim. Ele vai deixar o Jean Valjean passar a noite lá, o Jean Valjean tenta roubar essa igreja, castiçais de prata e levar embora. Ele é pego quando ele rouba e no que o levam de volta para o mosteiro, esse bispo fala, tipo, não, fui eu que dei de presente. E o bispo não o julga, não o recrimina, não o manda prender por piedade. E a partir dessa primeira boa ação que ele recebe, já aos seus 40 anos de idade, imagina, passar 40 anos sem receber uma boa ação de ninguém, por conta de uma boa ação e de um membro da igreja, o Jean Valjean decide se redimir. E ele decide pagar pelos seus pecados e levar para o mundo aquilo que esse bispo fez por ele. Então ele quer ser a luz das pessoas, já que ele teve uma luz que o colocou de volta no caminho. Então tem uma onda cristã muito forte, muito grande no livro, né? A França, bom, desde a formação do seu Estado Nacional, ela foi um país muito católico. Então você vê esse peso muito forte, né? Ainda mais na época que o livro estava sendo escrito, que é o século XIX, é um século ainda muito cristão, e depois no final do século as brigas contra o cristianismo. Mas aí, bom, Jean vai começar a mudar a vida de um monte de gente. E todo mundo que ele vai encontrando, ele vai influenciando a vida das pessoas. Então eu tinha muito medo de começar a ler esse livro porque eu tinha assistido o musical, né? E o musical, as cenas da Fantine são muito cruéis. Muito, muito, muito. E eu tinha muito medo de ler porque quando eu não estou preparada para a situação e me pega de surpresa, eu consigo passar por aquelas cenas. Mas quando eu sei que elas vão chegar e que elas vão acontecer, eu vou afastando aquele momento, sabe? Que nem eu fiz com Lolita, por exemplo, que é um livro pro qual eu preciso gravar vídeo ainda. Que quando eu sabia que ia começar a dar merda, eu parava e ficava uns dias sem ler, porque fazia muito mal pro meu coração. E esse aqui eu tinha muito medo. E essa foi a minha primeira grande decepção com Os Miseráveis. A cena da Fantine foi... tudo bem que a cena dela tem 400 páginas, mas as cenas que ela apareceu, eu tava esperando um sofrimento horroroso, né? Porque ela é expulsa do trabalho, ela tem uma filha, e ela foi abusada por um cara, e ela vira prostituta, ela tem que arrancar os dentes e vender o cabelo, e ela tem que fazer um monte de coisa horrorosa, que você fala, mas foi assim? Ele me contou de um jeito tão sem gracinha que eu achei que eu fosse chorar litros, e nem um cisquinho, assim, não aconteceu nada não. Foi assim com vocês também? Bom, ele vai ajudar essa mulher, aí ele passa a ajudar a filha dela, que é a Cosette, e aí ele vai se envolver com um casal de trambiqueiros que vão persegui-lo ao longo de todo o livro, né, que são os Thénardier. É assim que pronuncia? Deve ser X. Bom, ele vai ajudar essa menina, de quem ele vai virar pai, né, adotivo, até o momento em que essa menina vai crescer e vai começar a se desprender dele e querer outras coisas pra si, que é o momento em que ela vai, no segundo livro, conhecer o Marius, que seria o amor da vida dela, e a gente começa a assistir uma história de amor acontecendo dentro desse livro. Então tem muitas histórias de amor aqui dentro. Eu diria que o amor mais importante é o amor a Deus, que é aquilo que mantém as pessoas dentro do seu rumo, e é aquele grande olho que tudo vê, que cobra das pessoas uma atitude. Tanto que o nosso vilão, né, o nosso carrasco, o cobrador da justiça, que é o oficial Javert, que é um personagem, né, que faz parte da polícia, ele, quando percebe que, sei lá, ele tem uma dívida com Deus, ele tem uma dívida justa com um homem que ele deveria matar, mas que salvou a sua própria vida, e agora como que ele vai matar alguém para quem ele deve a vida dele? Ele se sente abandonado por esse Deus que sempre esteve junto com ele, parece que escolheu o outro, e aí a gente tem aquela cena horrorosa do Javert, né? O livro, ele é muito bom. Quando ele tem cenas assim de perseguição, cenas de mistério, ele sabe narrar um ponto de que você tá lendo ali, você lê 60 páginas e você não percebeu. Quando ele tem cenas de amor, então, quando começa a história do Marius com a Cosette, fica tão bonito. E tem frases tão lindas, que eu falei, gente, que história de amor é essa, sabe? É muito bonito. Quando ele vai tratar do Gavroche, que é um fofíssimo, uma criança linda, chuchuzinha e corajosa e já engajada politicamente e que cuida de outras crianças, meio a lá Capitães da Areia, sabe? Ai, é muito bonito, gente. Aí você dá aquela apertadinha no coração e você passa por páginas assim, sem se tocar. Porém, há outros momentos. Esse fulano ganhava por linha, só pode. Porque tem hora que ele começa a falar umas coisas que você fala, por que você tá gastando a minha retina
para falar sobre isso de novo. Ele fala 14 vezes a mesma coisa. E ele dá detalhes assim que nas cenas de batalha são legais, mas em outras cenas você fala, moço, você tá descrevendo uma rua que eu não faço ideia qual seja, que eu nunca vou pra lá, e se eu for eu não vou saber que é ela. E você já descreveu 19 ruas iguais, tipo, tudo bem, vamos lá, segue a vida. Não, não dá. Sem contar que ele faz vários assim, flashbacks e é muito tenso em alguns momentos. Então isso foi o que me decepcionou muito com o primeiro volume. Esse volume aqui foi meio que um sacrifício a leitura, não foi uma coisa muito positiva, que é o primeiro tomo, que é o maior Zulu. Tem uma cena aqui da Batalha de Waterloo, que eu realmente cogitei a possibilidade de botar isso aqui no fogo e falar por que eu tô lendo esse negócio mesmo, de cortar os pulsos, assim, porque tem umas cenas, eu entendo que ele quer fazer uma homenagem histórica e que ele quer também trazer um pouco de história para a população, ele quer fazer descrições que vão perpetuar a cidade e aquele marco, né, aquele momento. Mas, amiguinho, tem horas que não faz sentido. Porém, o segundo volume, ele começa com uma cena dessas, ele começa com uma descrição histórica das barricadas e ele começa a descrever para você o que é liberdade, o que é relação de vassalagem, o que é relação republicana, o que é ser um cidadão, o que é ser um súdito. Ele começa a fazer descrições históricas, filosóficas, políticas, que eu acho que os professores de história, todos, deveriam ler esse negócio. Todos os professores de filosofia e sociologia deveriam ler isso aqui, porque ele usa uma linguagem tão fácil, tão didática, para falar de conceitos tão complexos, que eu acho que facilita muito a vida de um estudante. E, gente, para os professores de plantão, dá para você tirar várias questões de prova aqui conceituais sobre política, sobre economia, que são muito boas, que tem nada a ver com a historinha, tá? Muito legal, assim, e aí que faz a diferença, né? Preciso contar uma história com esse livro. Eu comecei a ler Os Miseráveis há 3 anos. Eu comprei esse livro numa das feiras da USP. Quando eu comprei, eu paguei metade do preço, acho que eu paguei uns 40 e poucos reais por isso aqui, o que já é um absurdo, né, porque é lindo. E eu fiquei uns 3, assim, já faz uns 5, 6 anos. E ele ficou parado em casa uns 3 anos sem eu mexer. Até que chegou umas férias, quando já tinha me formado em letras, eu falei, bom, vou começar a ler esse negócio. E eram férias de final de ano, então eu tinha 2 meses, e eu realmente passei 2 meses só com esse pacotinho aqui, que foi o primeiro volume. Então é por isso que eu acho que talvez não foi tão bacana, porque eu só li isso, eu vivi dentro desse ambiente que é a parte mais miserável mesmo da situação. É a hora que você está conhecendo os personagens, está conhecendo a escrita do fulano, e assim, o Victor Hugo demora às vezes para você aprender a tragá-lo, e não foi positivo. E essas cenas históricas me doeram no coração. Aí na hora que eu era para começar a ler o segundo, as aulas tinham voltado, aí eu falei, não vou ler. E decidi que eu não ia. E aí eu falei, não, nas próximas férias. Aí chegou julho, eu não li. Aí chegou o final do ano, eu não li. Aí chegou o julho seguinte, eu falei, gente, eu preciso ler esse negócio. E aí a Melody veio falar pra mim desse projeto tão bacana de leitura conjunta que foi proposto pelas meninas do Livre Café, né, com outro blog que eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês, eu não me lembro agora. Gente, me perdão, assim, porque eu não lembro. Mas eu vou deixar todos os créditos pras meninas lá embaixo. Elas propuseram que a gente lesse todo mundo junto, né? Colocaram lá uma sequência página a página. E eu falei, olha, esse é um bom incentivo, é um bom momento para continuar. Então eu peguei o segundo livro nessas férias agora, né, de final de ano, de 2015 para 2016, já há quase 2 anos sem mexer no livro. E eu fui começar o segundo, mas agora eu já estava na faculdade de História. E aí fez toda a diferença na minha vida, entendeu? Porque ele falou tanta coisa que vai me ajudar não só historicamente, mas para entender um pouco, sabe, de contexto social, que foi muito produtivo. Por isso que eu estou muito feliz assim com a leitura do segundo volume. E ela correu muito rápido, foi muito gostoso e eu me diverti demais com a segunda parte. Ainda teve descrições bastante boring, que nem quando ele começa a descrever os esgotos. Meu Deus. Você consegue imaginar um esgoto, não consegue? Então você imagina. Mas não, ele quer gastar 300 páginas para te descrever o esgoto. E quando eu falo 300 páginas, eu não estou exagerando, tá? Tudo bem, o livrinho é pequenininho, mas gente, olha o tamanho, a letra de Bíblia. 300 páginas, isso aqui é muita página, tá? E aí deu uma leve incomodada. Mas ele falou sobre gíria, ele faz uma super descrição da fala e da importância da gíria para a população pobre. E é muito legal porque
O cara tá no título, gente, ele vai focar numa classe social, ele tem um objetivo, ele sabe com o que ele tá falando, ele sabe por que ele está falando aquilo, então é um livro assim, com começo, meio e fim concreto e coerente, sabe? Então é muito bacana. E eu acho que esse livro é uma experiência de vida. Eu acho que quem quiser ler tem que ler sabendo que isso aqui é uma meta que não deve ser lido por correria, não deve ser lido por obrigação. Você tem que estar disposto e tem que estar no momento certo de leitura, porque senão você vai estragar um clássico da literatura que eu tenho muita certeza que pouquíssimas pessoas vão querer enfrentar isso aqui e ler 2 vezes. Então, se você for ler uma vez só, escolhe o momento certo pra você fazer isso, pra não se arrepender. Eu sou assim, tô um pouco brava com a situação da Kozak, porque a caixinha é aquelas durinhas, então é ótimo pra preservar, pra guardar, só que o livrinho tem que caber aqui dentro de novo, né? E a dona Kozak, quando você compra essa edição aqui, que é a edição pititica, né, tem uma edição maior também, né, gente? Essa daqui, as páginas vêm grudadas, então você começa a abrir, o livro vai inflando. Aí a hora de você enfiar o troço na caixinha de novo, quem diz que entra? Aí começa a ficar um pouco bravo. Aí eu tive que deixar ele espremidinho, apertadinho no meio de outros livros durante umas semanas para ele, de novo, compactar e fazer caber ali. E a mesma coisa com o segundo volume. Então isso eu já fiquei um pouco bravo. Essas pagininhas são super sensíveis, é pagininha de Bíblia, então você tem que tomar cuidado. E a pior coisa que a Kozak fez na vida foi fazer um troço branco. Pra que fazer um livro branco? Se é um livro que você vai ter que carregar pra cima e pra baixo. Ele é feito num tamanho pocket, pra você enfiar dentro da sua bolsa, isso aqui vai sujar. Sabe, a gente não acha capinha de livro desse tamanho, a não ser pela linda da Bárbara, que resolveu fazer capinhas para livros pockets. Obrigada, Bárbara, do Doce Quimera, que é, ó, capricho de loja, aquela menina linda. E aí, eu comecei a carregar, mas eu adquiri as capinhas da Bárbara só quando eu tava lendo o segundo. Então, você vê a cor, né, bem diferente. Esse aqui tem mundo, esse aqui tá chuchuzinho. Então, também achei estupidez. Senti falta de um marcadorzinho, né, podia ter, né, pra facilitar a vida e tal, né, mas tudo bem, não faz parte da vida. Então as edições, eu gostei muito da tradução, tem muitas notas de rodapé, tem ajuda pra tudo que você precisa, mas podia ser melhor ainda, tá? Essa não é assim a edição definitiva que eu indicaria. Que livro, gente! Eu aconselho muito a leitura disso aqui pra, ai gente, abrir o coração pra uma sociedade diferente da nossa, historicamente bastante distante, mas de um miserável o mundo ainda tem bastante, né? As situações não estão tão calamitosas quanto ele conta, pelo menos aos nossos olhos de quem vive numa bolha linda, né? Mas é legal saber que a gente consegue evoluir. E é legal a gente ter um personagem que, por mais que ele não seja acreditável, né? Que nem o Jean Valjean, o Marius, todos eles são grandes heróis, inclusive o Javert, que era pra ser o nosso vilão, todos eles têm um caráter muito forte. E é legal você ter esse caráter, porque, sei lá, às vezes serve de norte, né? Ainda mais quando esse caráter é político, e em situações como a gente está vivendo, eu acho que a gente precisava ter uns exemplos positivos na vida. Por mais que eles sejam fictícios, ainda assim, você se sente uma pessoa melhor depois que você lê isso aqui e fala, putz, vou me inspirar em algumas ações dele, sabe? Queria que tivesse uns textinhos de apoio, que é outra coisa que eu acho que faltou da edição. Eu sei que é gigante, que mais página, mas podia vir um livrinho assim, tipo, lateral pra você deixar em cima do seu box, sabe? Pra ler e ter mais informações, sabe? Eu achei que seria legal. E é isso, gente. Eu muito feliz com o livro. Aconselho a leitura. Se vocês tiverem perguntas, por favor, façam aqui embaixo. E comentários e críticas e a gente vai conversando. Mas reserve alguns meses da sua vida pra isso aqui, que vai ser legal, tá? E é isso, gente. Meta cumprida. Uhul! E a primeira meta cumprida para as leituras deste ano de 2016. Yes! Muito bom! Então é isso, gente. Um beijo e só felicidade com esse livro.